Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a relação existente entre a meiose e a primeira lei de Mendel. Na verdade, essa aula é uma continuidade da aula passada que falava sobre a história de Mendel e a nossa primeira lei. Então, o que é que a primeira lei de Mendel ela relata? Ela diz o seguinte: cada caractere é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo apenas um dos fatores do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Traduzindo isso, Mendel diz o seguinte, que cada característica ela vai ser determinada por um par de fatores, um e um par, ok? Esses fatores, eles se separam, eles são segregados, são separados na formação dos gametas. E aí, como eles se separam, vai um dos fatores para um determinado gameta e outro fator para outro gameta, ok? São separados na formação dos gametas. E aí, cada gameta vai receber um dos fatores do par e vai se tornar puro, ok? Basicamente, essa primeira lei de Mendel, ela foi publicada em 1865, muito antes ainda da descrição do processo de meiose. E aí Mendel, ele simplesmente teve essa grande ideia de dizer que esses fatores eles se dividiam sem antes ver esse processo aqui. Então ele teve um start muito interessante para a época dele. E é por isso que as publicações de Mendel, né, as leis de Mendel, são até hoje utilizadas, ok? E aí vejam, em um processo de divisão celular, seja em mitose ou em meiose, o que nós vamos ter é o DNA totalmente fragmentado em pedaços. Esses pedaços, quando condensados, nós chamamos de cromossomos. Então, o que é esses tracinhos aqui? É DNA, é material genético que está totalmente embrulhado, compactado, ok? Então, o nosso DNA ele é todo fragmentado, beleza? Só que nós temos o que nós chamamos de cromossomos homólogos. Esses cromossomos, eles são, na verdade, fragmentos do DNA que são herdados do nosso pai e da nossa mãe. Eu trouxe aqui um exemplo, que é o exemplo do cariótipo do ser humano. Vejam que os cromossomos estão aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 23 pares de cromossomos. Isso mesmo, pares, ok? Isso quer dizer que desses 46 cromossomos, 23 foram doados do meu pai e 23 foram doados da minha mãe. A união dos gametas fez com que eu tivesse agora uma célula somática, ou seja, uma célula com os 46 cromossomos. Durante o processo de meiose, esses cromossomos eles são pareados, ou seja, nós temos um indivíduo que é diploide, di, pareia, certo? Um par. E esses cromossomos que se pareiam são chamados de cromossomos homólogos. O que é um cromossomo homólogo? É um cromossomo que vai possuir genes que codificam a mesma característica. Só que um foi herdado do meu pai e um foi herdado da minha mãe. São cromossomos que possuem os mesmos genes, mas não são cromossomos idênticos, não são cromossomos iguais, ok? Por quê? Porque as características da minha mãe
são diferentes das características dos meus pais. Em um processo de meiose, o que é que vai acontecer? Esses cromossomos homólogos, eles se separam. Ao se separar, eu vou ter uma célula agora que possui apenas um dos pares dos meus cromossomos. Ou seja, é uma célula que eu chamo de célula haploide. É quando esse parzinho aqui ele se separa e aí cada cromossomo do par vai para uma célula diferente. Eles ficam sozinhos, ok? Quando nós falamos, só relembrando o que já foi dito, quando nós falamos de cromossomos homólogos, nós vamos falar de cromossomos que contêm os genes ali para os mesmos caracteres, né? Porém, nos mesmos locos, inclusive. Então, por exemplo, para a cor dos olhos, vou ter genes exatamente no mesmo local. Para tipagem sanguínea, eu vou ter genes que estão exatamente no mesmo local. Isso nós chamamos de loco gênico, certo? É o local ali pertencente a determinado gene ali dentro do cromossomo, ok? E aí, cada gene ela vai apresentar diferentes formas de se manifestar. Por quê? Porque nós temos uma variação. E essa variação desses diferentes genes nós chamamos de alelos, ok? Então, os alelos, eles variam. E é por isso que nós possuímos ali o que nós chamamos de cromossomos homólogos. Por quê? Porque eles possuem, de fato, os genes no mesmo loco, ok? Porém, esses genes aqui, eles variam. Eles são diferentes. E por serem diferentes, né? Por apresentarem ali manifestações de características diferentes, nós chamamos aqueles cromossomos de homólogos, que são cromossomos parecidos, porém não são idênticos, ok? Relacionando ainda a esses alelos, quando os pares de alelos eles são iguais, nós chamamos eles de homozigotos. E quando esses pares de alelos são diferentes, nós chamamos eles de heterozigotos. Então vejam aqui, esse cromossomo aqui, ele possui um gene com alelo amarelo e um gene com alelo azul. Logo, esse par aqui de alelo vai ser igual ou diferente? São diferentes. Logo, são chamados de quê? De heterozigotos, ok? Se os dois aqui fossem amarelos, nós teríamos um par de alelo igual, ou seja, nós chamaríamos eles de homozigotos. E aí, nós conseguimos variar esses alelos. Como? Homozigoto dominante, certo? Que é quando a característica ela vai dominar e vai estar presente nos dois cromossomos. Heterozigoto, quando eu tenho alelos diferentes. E homozigoto recessivo, quando a característica ela é ali recessiva, ok? Ela está mais disfarçada no cromossomo. E aí, nós temos o nosso ciclo celular. O que é o ciclo celular? O ciclo celular é a vida, basicamente, da nossa célula. Ela simplesmente se divide e aí inicia um processo de preparo para o processo de divisão novamente. E esse preparo de divisão, ela é chamada de intérfase, ok? Essa intérfase, ela vai ser essencial para duplicação das organelas citoplasmáticas, duplicação do DNA e check-up desse meu DNA duplicado e dessas organelas que também foram duplicadas. E aí, só depois, eu vou ter o que nós chamamos de meiose, ou
mitose, que é a divisão celular praticamente dita, ok? E aí, vejam, em um processo de meiose, acontece algo muito interessante, que é uma divisão reducional e uma divisão equacional. O que é que acontece? Vejam, nesse processo aqui de intérfase, o DNA ele vai ser duplicado. Vejam aqui, essa célula está só com 2 tracinhos, e aí depois do período S, ela fica com quantos tracinhos? 4, ok? Então ela estava com 2, agora está com 4. O que foi que aconteceu com o DNA? Ele duplicou. É o que está acontecendo aqui. Vejam, nós temos 2, 3, 4 cromossomos, e esses 4 cromossomos eles estão duplicados. Ó, aqui, como um xizinho, certo? O cromossomo ele simplesmente duplicou. O que é que vai ocorrer depois disso? Ocorre a primeira meiose, ou meiose 1, que é reducional. Quando ocorre a formação das duas células, o que é que vai acontecer? Ocorre a separação dos cromossomos homólogos. O que são esses cromossomos homólogos? São cromossomos que são parecidos, que possuem o mesmo loco gênico, porém são cromossomos não idênticos, ok? Não são idênticos. E aí vejam o que acontece. Acontece a separação desses cromossomos homólogos. Um cromossomo homólogo foi para cima, o outro cromossomo homólogo foi para baixo. Aqui é a mesma coisa, um desses cromossomos foi para cima e o outro cromossomo para a célula de baixo. Posteriormente a essa divisão reducional que separa os cromossomos homólogos, eu tenho a minha meiose 2. Essa meiose 2 é uma divisão equacional. Vocês lembram que durante a intérfase o DNA ele foi duplicado. Aqui eu tenho 2 fitinhas de DNA e aqui eu tenho 4 fitinhas de DNA. Nesse processo de duplicação, eu tenho o que eu chamo de cromátides irmãs. O DNA ele foi duplicado, foi feita uma cópia. Essas cromátides irmãs, elas são idênticas, ok? Elas são idênticas. E aí se liga aqui. Se liga que dessas cromátides irmãs está aqui. A outra cromátide irmã está aqui. Eu separei, eu dividi. Então, na meiose 2, ocorre a separação das cromátides irmãs. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. Aqui é a mesma coisa, o azulzinho, um tracinho foi para um lado, um tracinho foi para o outro, ok? E aí, no final da meiose, eu tenho 4 células. Cleito, e o que é que tem a ver com a lei de Mendel? A lei de Mendel diz que as características elas são formadas por pares de fatores que se separam durante a formação dos gametas. Então se liga aqui, ó. Eu tenho, na verdade, 2 cromossomos que vão possuir vários fatores. Dentro de um cromossomo eu tenho vários fatores, ok? E esses fatores eles realmente se separam, ok? Um dos fatores vão para cá, um dos cromossomos, e o outro cromossomo vai para outra célula durante a formação dos gametas. Então, basicamente, o que Mendel disse é o processo de meiose. Só que ele não levou em consideração que o nosso DNA, o nosso material genético era formado por cromossomos e que um cromossomo desse teria vários genes e esses vários genes seriam realocados, seriam transferidos ali durante um processo meiótico, ok? Então, de fato, no processo de meiose, ocorre ali a separação dos fatores que nós sabemos que hoje são chamados de cromossomos e que, na verdade, podem codificar várias características.
Uma coisa muito interessante também é que durante o processo de meiose pode existir o que nós chamamos de crossing over. Então vejam, quando os cromossomos homólogos eles se pareiam, eles estão lado a lado, eles podem simplesmente trocar um pouco do material genético. E isso faz com que exista um processo de recombinação e aumente a variabilidade genética do indivíduo. Então vejam o que é o crossing over. Eu tenho aqui um pareamento de cromossomos homólogos e esses cromossomos homólogos eles simplesmente trocam as suas uma parte, né, das suas extremidades. Então o cromossomo aqui que estava azul, ele pegou um pedacinho do vermelho e o vermelho pegou um pedacinho ali do azul. Isso aumenta a variabilidade genética e faz com que exista ali uma diversidade maior de características nos indivíduos, ok? Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.